Vamos para a nossa live semanal da nossa terça-feira querida. Eu tenho um texto maravilhoso para compartilhar com cada um de vocês. Um texto que fala muito comigo, um texto muito conhecido de todos, né? Hoje nós vamos trabalhar Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Vamos ler, né? A gente já não perdemos tempo. Vai dizer assim: a parábola do filho pródigo, verso 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e dali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Até aqui. Um texto muito conhecido de todos, né? A parábola do filho pródigo. Todos nós já ouvimos falar dessa história. Eu peço perdão se minha voz estiver um pouco estranha. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe, mas não quis deixar de vir trazer essa mensagem aos nossos corações. O texto é muito conhecido de todos, né? Aqui nós temos uma grande lição de vida, né? E quantas das vezes, já olhamos muitas pessoas terem essa atitude, dado que
este filho teve. O texto vai dizer que ele vai pedir ao seu pai parte da sua herança, né? Então o seu pai vai antecipar a sua herança, porque o pai ainda não tinha morrido, mas ele pediu e o pai repartiu, deu a parte dele. Está aqui, você tem a sua parte. Só que o interessante aqui é que nós vamos ver a ilusão que tem esse jovem, a ilusão que ele tinha com o mundo. Por quê? Estou falando isso porque ele estava na casa do seu pai, ele estava no melhor lugar do mundo, em um lugar em que era bem tratado, bem cuidado, amado, mas ele decidiu sair da casa de seu pai e ir para o mundo. Trazendo uma ilustração para os nossos corações, muitas das vezes vemos pessoas terem este tipo de atitude. Nós temos Jesus, o nosso Pai, o nosso amado, o que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e nós saímos da sua casa algumas vezes. Muitas das vezes nós vemos pessoas fazendo isso. Sair da casa do Pai, pedir a sua herança e se retirar da casa dele, achando que no mundo você vai ver mais cuidado do que na casa do Pai. Esse texto nos ensina algo extraordinário da parte de Deus. Com certeza depois nós vamos ver aqui que quando ele está, depois de ter gastado toda a sua parte da sua herança, depois de ter gastado tudo, ele se lembra da casa do pai. Olha, né? Que extraordinário isso, irmãos. Né? Ele não soube perceber o cuidado que tinha na casa do pai. Aí precisou sair da casa para perceber o cuidado que ele tinha lá, o amor que ele tinha lá, o aconchego que ele tinha lá. Do mesmo modo, é cada um de nós. Nós não precisamos sair da casa de Deus para ir ao mundo e depois voltarmos e perceber que o melhor lugar é perto de Deus. Não faça isso. Não cometa esse erro. Você já está no melhor lugar. Você está na casa do Pai. Eu quero trabalhar 2 pontos nessa tarde, 2 lições importantes. Estou suando bastante hoje. 2 pontos importantes que o inimigo espera justamente a nossa saída da casa de Deus. É o primeiro ponto que ele gosta de trabalhar, a nossa saída. Que por algum momento você possa colocar na sua cabeça que a casa do Pai não é necessária na sua vida. É aí que ele começa a trabalhar na mente dos jovens, do mais velho, não importa a idade. Em determinados momentos da sua vida, o inimigo vai mostrar que você
não deve estar na casa do Pai. E ele quer trabalhar isso. Ele gosta de trabalhar isso. Te tirar da casa do Pai. Quantas pessoas nós conhecemos que se arrependem amarguramente de ter saído da casa do Pai? O primeiro, quando você conversa com uma pessoa sobre este assunto, e ela vai contar o testemunho, ela vai falar: olha, eu tinha tudo na casa do Pai, o inimigo mexeu na minha cabeça, eu me afastei de Deus e eu tive os piores momentos longe da casa de Deus. As piores coisas aconteceram porque saiu da casa do Pai, saiu da casa do maravilhoso, daquele que nos aquele que nos estabelece nessa terra, daquele que nos cuida, daquele que nos ama, apesar das nossas falhas e defeitos. Deus é esse Pai. Então, a saída da casa do Pai é a primeira lição que eu apliquei. Ele faz de tudo, o inimigo faz de tudo para que você saia da casa do Pai. Esse é o primeiro ponto que ele vai trabalhar. E principalmente com todos. Eu repito, não é só com jovens, não é com os mais velhos, é com todos. Ele faz isso e trabalhar com o Pai. Eu quero ler aqui o verso 12, só para a gente entender aquilo que a gente está trabalhando. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Está vendo? Dai-me a parte. Era como se ele estivesse falando: Pai, dá a minha parte da herança que eu estou indo embora. Dá a minha parte da herança que eu não quero mais ficar aqui na tua casa. Eu quero desbradar o mundo. E é aí que o inimigo entra na cabeça. É aí que o inimigo faz o burburinho e leva para o mundo, aonde ele tenta destruir quem faz isso. A segunda lição que eu quero trabalhar é que é tão maravilhoso isso, que eu coloquei o nome dessa lição, lição 2, o Pai recebe de braços abertos. Determinado momento do texto, esse jovem vai cair em si. Ele vai colocar a sua cabeça no lugar, depois de todas essas coisas ruins terem acontecido a ele. O verso 16 vai dizer que ele desejava encher o seu estômago com os restos que os porcos comiam, sendo que na casa do Pai ele tinha fartura e tinha a presença. O verso 19, depois que ele cai em si, ele chega para o Pai com o coração quebrantado, e olha o que ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus jornaleiros. Em outras traduções vai dizer: faze-me conforme os teus funcionários. Em outras vai dizer: faze-me conforme um dos teus escravos. Olha o interessante do texto. Ele chega e fala: eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, Pai. Eu já não sou mais digno de ter a tua presença, de ter a comunhão contigo. Então o que o Senhor faz? Me faz um dos teus funcionários. Porque era com ele mesmo a dizer que os jornaleiros do Pai comiam melhor do que ele na época que estava comendo as bolotas
dos porcos. Mas o seu pai, se levantando, quando ele estava longe, viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E no versículo 21 ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o extraordinário do texto. Verso 22, mas o pai disse-lhe aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas no pé. O pai recebe de braços abertos. E foi assim com cada um de nós. É assim com você, que pode estar assistindo esse vídeo e longe da casa do Senhor. O Pai te recebe de braços abertos. Volta para Ele o quanto antes, filho, porque Ele vai te vestir com uma veste nova, colocar alpacas nos teus pés e vai te amar incondicionalmente. O filho, quando tem a sua volta, ele acha que o pai ia tratar ele como um funcionário, mas o pai vai tratar ele de novo como filho. Era como se o pai estivesse falando: eu estou aqui de braços abertos de novo, meu filho, para te receber. É isso que Jesus fez nas nossas vidas. É isso que Jesus fez na minha vida. É isso que Jesus fez na tua vida. Nós não éramos dignos de ser chamado filho. Pecamos contra o céu e perante Ele, mas Ele nos deu um vestido novo, vestes novas, colocou um anel na nossa mão e alparcas nos nossos pés, e nos chamou de filho de novo. O incrível do texto é que o pai não vai maltratar o filho por ter ido embora, mas vai recebê-lo de braços abertos, como se estivesse falando: meu filho, que bom que você voltou. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Me perdoe se eu não consegui falar muito, ainda estou me recuperando de uma gripe, mas eu queria deixar essa mensagem aos nossos corações aqui. Ele é o nosso Pai, Ele nos recebe de braços abertos, mesmo quando a gente pega a nossa parte da herança e vai embora, mas a nossa volta, Ele estará de braços abertos, nos dando um vestido novo, um anel na mão e alparcas no pé. Esse é Jesus de Nazaré, o que morreu pelos meus pecados e pelos teus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Nós estaremos aqui semana que vem, mais uma vez, falando desse amor incondicional, falando desse amor extraordinário que Jesus fez na minha vida e fez na tua, tá bom? Deus abençoe, a gente se encontra na terça-feira que vem.